conceitos e vai dizer que não, o fanatismo religioso é seguir estritamente um pensamento religioso, uma ideia, de maneira tão enraizada naquilo. Mas dentro do contexto espiritual é necessário fazer uma diferenciação. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Significa dizer, eu não preciso, no contexto espiritual, eu não preciso ver exatamente, mas a grande vantagem para mim é o fato de eu crer. Mas existe um outro lado que também devemos compreender, que Deus, quando vai criando a história da salvação, ele foi criando através dos seus profetas. E lá no Éden, nós vimos que Deus cria Adão. E a Eva, ela tinha que ouvir aquilo que Adão reportava para ela. Depois de Adão, Deus foi enviando também vários outros profetas. Isaías, Noé, Abacuque, Jeremias e assim por diante. Então, todos aqueles que estavam no Egito, e Deus mandou lá Moisés, o que Moisés lhes dizia para fazer, mesmo que eles não entendessem, eles deveriam seguir, porque é Deus quem enviou Moisés. Aí não é fanatismo. Aí é as pessoas compreenderem, por exemplo, que um profeta é a boca de Deus. Conforme Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E a boca de Deus, nós sabemos que é um profeta, é Moisés que era a boca de Deus. Era Isaías que era a boca de Deus, era Jeremias que era a boca de Deus. E os filhos de Deus, em cada geração que esses profetas tiveram na terra, e faziam exatamente o que aquele profeta dizia, até ali não é fanatismo. Mas o fanatismo vem misturado com uma cegueira e a falta de discernimento e compreensão daquilo que é exatamente como Deus faz a história da salvação. Como eu já disse outra hora, se todos que estão nos ouvir olhem sem fanatismo, olhem pela Bíblia Sagrada. Vocês, se esfolharem, vão encontrar Gênesis. Quem escreveu Gênesis é um profeta, e este profeta é Moisés. Vão encontrar Josué. Quem escreveu Josué também é um profeta. Vão encontrar Isaías, também outro profeta. Então quer dizer que a Bíblia é o livro dos profetas. Então, quando você sabe que não pode ter salvação sem Deus enviar um profeta na terra, ali não é fanatismo, até porque você sabe que é assim que Deus faz a história da salvação. Mas quando você vão começar a receber, por exemplo, fulano é profeta, mas és profeta como? Por exemplo, qual é a tua chamada? Qual é a sua comissão? Qual é a mensagem que tens para nos trazer hoje que a gente desconhece? Então, ele se dizer, por exemplo, não, eu sou profeta porque não. Eu estou falando de Jesus Cristo. Mas não basta só simplesmente isso. Agora, se você segue essa pessoa sem olhar como é que é o padrão da Bíblia, como é que Deus enviou os profetas, aí você está diante do fanatismo religioso, que é diferente de eu seguir estritamente aquilo que no tempo de Moisés dizia, porque ele é o profeta daquela geração. Então, quando você olha também pela Bíblia, você vê que não existe bom Deus, católica, pentecostal, sétimo dia, o Testemunho de Jeová, Igreja do Discípulo de Jesus. Todas essas denominações não estão em nenhum versículo da Bíblia. E agora, diga-me de uma coisa, continuando nisso, o apóstolo Aniceto, em relação também às curas e milagres. Vou chegar também já ali. Porque o profeta Osana, aqui mesmo, não nesse estúdio, mas num estúdio ao lado, tivemos aqui, acho que aí é simplesmente 2 meses, várias pessoas que estavam com enfermidades, estavam doentes com isto e com aquilo, e o profeta Osana curou várias pessoas aqui. Ok, vou chegar já lá. Então, quando você vê que essas denominações religiosas não estão na Bíblia, e agora você hoje vê, estamos cheios de igrejas, só a pentecostal tem mais de 70 ramos, batista mais de 70 ramos, católica tem vários ramos. E hoje as pessoas entram nessas denominações simplesmente porque acham que lá tem alguma coisa, mas dentro da palavra de Deus não existe respaldo para denominações religiosas. E quando você segue aquilo,
esse é exatamente um fanatismo religioso. É fanatismo religioso. Mas seguir um profeta de Deus, naquilo que ele diz, é a fé profética, não é fanatismo. Isso é que deve se diferenciar. Aí já entendemos. Agora, vamos para curas e milagres. Indo para curas e milagres, nós sabemos que um dos maiores dons que Deus deu na terra, na humanidade, é a cura divina. E a cura divina tem um propósito. Mas sabemos que, para reiterar lá aos nossos ouvintes, que no princípio era a palavra. Deus é a palavra. Mas usou-se a cura divina e outros milagres para poder atrair, por sua vez, aqueles que poderiam receber a cura para a mensagem de Deus naquela geração. Então vocês concordam com isso? Não, nós concordamos com as curas, nós cremos na cura divina, porque é uma promessa da Bíblia. Jesus disse, vocês farão milagres, obras maiores do que aquelas que eu fiz. Então, mas o profeta Osana fez aqui. Se nós estamos a querer chegar lá. Mas agora, toda cura, todo milagre tem que ter um objetivo. E isso, conforme nós olhamos pela Bíblia, toda aquela cura, milagre que aconteceu no ministério de Jesus Cristo, dos apóstolos assim em diante, era sempre para trazer a pessoa junto à mensagem do profeta do seu tempo. Quando Jesus Cristo curava, quando os apóstolos curavam e quando Moisés fez aqueles sinais, tudo aquilo era para atrair as pessoas na mensagem do profeta da geração. Por sua vez, Jesus Cristo disse em Mateus 24, que virão falsos cristos, falsos profetas, pessoas ungidas, falsos ungidos, que farão grandes sinais e prodígios, que, se é possível, enganariam até os escolhidos. Quer dizer, mesmo alguém sendo falso, sendo um falso ungido, ele pode fazer vários sinais e prodígios. Mas qual é a diferença? Também o verdadeiro está a fazer, também o falso está a fazer. Mas a diferença está, qual é a aplicação? Você vai fazer um milagre para levar as pessoas, porque se alguém faz um milagre, pode levar alguém, por exemplo, na igreja pentecostal. Alguém vai fazer milagre para levar as pessoas na igreja católica. Alguém vai fazer para levar na igreja quimbanguista. E esses aqui são milagres de sedução. Mas todo milagre, o primeiro e o grande objetivo é atrair a pessoa exatamente para a salvação, que quer dizer trazer a pessoa para a mensagem do seu tempo. E é isso que hoje, se alguém faz milagre, alguém cura a pessoa, o propósito para Deus reconhecer aquilo é aquela pessoa trazer a pessoa hoje na mensagem que está a ser pregada pelo profeta Caco Filipe. Se não fora disso, também o que vocês devem compreender, que nem tudo que tem milagre, tem poder, é Deus, não. Por quê? Porque nós temos lá nas aldeias mulheres que não faziam filhos, mulheres que não tinham tumor grande, mas foram diante dos quimbandeiros e assim diante, começaram a ter bebês. Mas como é que essa não tinha filho, mas tem filhos? Por quê? Vamos recair em Apocalipse 12. Diz que Satanás e uma terça parte dos anjos foram lançados aqui na terra. Eles foram lançados. Eles que anteriormente estavam nas aldeias, protegiam as aldeias, davam filhos. Há mulheres que não nasciam, hoje têm filhos. Por isso é que hoje, nessas igrejas... Então isso acontece, mas é isso que eu quero saber. Sim, não, acontece sim. Por isso é que nessas igrejas tipo universal, mundial, você vê, há mulheres que estão lá, foram lá, não tinham filhos. Está a perceber? Mas depois mesmo não, concebeu, está aí. E por aquilo, ela diz que vão morrer na igreja universal. Mas sem saber também que aqueles mesmos demônios que caíram na terra também tinham esse poder que faziam já nas aldeias. E hoje eles entraram no outro esconderijo que é dentro das igrejas católica, metodista, pentecostal e assim diante. E fazem exatamente a mesma coisa. Mas você vê, aquele que foi curado de um tumor diz que não saiu da igreja universal porque é aqui onde meu tumor foi curado. E vice-versa, aquele que diz que é na igreja pentecostal e outro na igreja quimbanguista. Mas será que os milagres estavam os colocar assim em igrejas diferentes por causa de uma água, às vezes por causa de um espelho e assim diante? Então, isso é o quê? Além de ser imaturidade espiritual, isso também está ligado exatamente com o fanatismo religioso. Então, aqueles curandeiros, eles como não sabem ler e escrever, então eles usam aquelas miçangas, usam cordão aqui na cintura, então, e lá fazem exatamente isso. Mas agora, hoje temos pessoas intelectuais, dominam melhor os livros, só que se usarem miçanga e crânio no pescoço, vão lhes sentir medo, porque aqui na cidade, então o que eles fazem? Vão usar casaco, vão fazer um bom penteado. E eles vão estar nas igrejas universal,
dando Na sabonete, igreja do água, profeta Osana. jinguba nas pessoas, e é por aquilo. As pessoas, não, fui curado. Mas no final de tudo, Mateus 7:21 vai se cumprir. Então, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrar no. Mas fala, Mas Senhor. profeta, calma só, apóstolo Nissa, profeta Osana. Acho que Há esse um camarada mês- ainda não